Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Comunic Talks, onde a gente fala de marketing, vendas e negócios. Como você já sabe, como você já está acostumado, aqui toda quinta-feira esse encontro especial com vocês para trazer todo esse conhecimento, todas as estratégias e todas as técnicas que esses profissionais que eu convido sempre para compartilhar com vocês. Então, se você já é um inscrito no nosso canal, você já sabe que o conteúdo é demais, que ele é rico, que ele vai te trazer muito conhecimento. Se você ainda não é inscrito, está vendo esse conteúdo pela primeira vez, já deixa um like, já curte e compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para você também fazer parte dessa comunidade que está cada dia mais aprendendo sobre marketing, vendas e negócios. E como vocês sabem, a gente fala disso de uma forma mais abrangente, às vezes a gente traz mais especificidade, mas hoje, em especial, queremos falar um pouquinho sobre pesquisa de mercado, sobre branding. E para falar disso, eu convidei uma pessoa que tem um know-how muito grande nesse assunto, que tem experiências incríveis, que tem cases de sucesso incríveis para apresentar para você. E não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que ela, Francine. Francine, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje para falar sobre isso. Quero te agradecer por compartilhar tudo que você vai trazer aqui com essa galera, né? Sua história, seu conhecimento, tudo que você já vivenciou. Espero que a galera desfrute de tudo isso, absorva tudo que você vai trazer. Fala um pouquinho de história, né? Que a gente tem muita história para contar. Boa. Mas que você possa se apresentar agora para eles te conhecerem, saber quem é a Francine. Legal. Essa aqui? Isso, onde você quiser, fica à vontade. Maravilha. Felipe, eu que agradeço. Agradeço a confiança, agradeço o espaço e principalmente agradeço o interesse nesse tema, que ele parece novo, a gente entender de comportamento, a gente ver como isso é importante para o sucesso das marcas, para o sucesso dos produtos. Às vezes a gente fala assim, cara, eu tinha a ideia perfeita e ninguém usou. Sim. Né? É nesse momento que entra aí a importância de entender demandas, desejos, cultura e olhar para as pessoas. Então foi ali que eu me encontrei e pô, vai ser um prazer compartilhar um pouco disso. E aí contar um pouquinho sobre mim. Sim. Eu sou a Francine Franco, eu sou aqui de Cascavel, formada em publicidade, trabalhei muito tempo em agência, foi ali que eu encontrei o Felipe. A gente trabalhou juntos numa agência de publicidade e eu lembro muito de um dia, Fê, não sei se você vai lembrar, mas colocaram a gente para falar sobre planejamento e a gente fazia isso muito bem, modéstia à parte, Sim. que era tipo assim, vocês decidem o que vai ser feito dessa marca, dessa campanha, e a gente entrou numa sala de reunião. E eu lembro certinho de uma frase que eu falei pra você, eu falei assim, Felipe, eu quero ser grande. Porque eu entendia que você entendia o que eu tava falando, sabe? E eu via muito isso em você, essa vontade de ser grande. Sim. E ali a gente deu o nosso melhor, né? A gente Muito. fez de tudo, a gente elevou, assim, né, a agência que a gente tava. Mas hoje eu entendo que a gente precisava de um espaço maior para expandir, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Você aqui na Linguaçu, e eu quando eu entrei em pesquisa. Então acho que aquele momento que eu trabalhei junto contigo me fez entender, por exemplo, referências de liderança e eu já sabia que você ia ser um ótimo líder. Porque né, a gente tinha recursos tão pequenos. Sim, exatamente. E um espaço tão pouco fértil e que né, ninguém nos assista quem estava lá. Mas que a gente já trazia, eu já trazia temas de comportamento, você já trazia uma visão de marketing que era muito inédita, essa visão de valorizar as pessoas como líder também. Então, acho que a gente só precisava de oportunidade. Exato. Né? Você sabe que é uma das palavras que a gente sempre faz muitas reuniões aqui na faculdade, principalmente para os líderes falarem para as pessoas que entram na faculdade recentemente. E foi essa palavra que eu usei, né? Uma palavra que me resume aqui na faculdade é oportunidade. Porque nem sempre a gente tem a oportunidade certa, no momento certo, mas ela um dia chega. Sim. Né? Se a gente tiver paciência e principalmente estar preparado e atento, e atento. ela chega. Exato. E quando ela chegar, eu vou estar já entendida do que eu quero, para onde eu quero. E foi isso que aconteceu, assim, dentro da publicidade, eu trabalhei como redatora, como planejamento, como estratégia, entendimento de marca, daí comecei a trabalhar com brand. E aí eu comecei a me perguntar isso, falei, cara, em que momento que a gente vai entender das demandas dos consumidores? Sim. Tipo, a gente sabia que tinha que criar campanha, mas não direito para quem, com que linguagem. E aí eu falei, eu preciso estudar comportamento do consumidor. Quando era tudo mato, né? Sim. E aí foi ali que eu comecei a minha transição de carreira, eu fui fazer MBA em Economia Comportamental na SPM em São Paulo. E ali o mundo se abriu, né? Eu falei, cara, era mais ou menos disso que eu tava falando, mas eu não sabia nome. Sim. E aí eu descobri que o que eu queria tinha nome,
que era ser uma pesquisadora comportamental com foco em negócios, trazendo muita influência de matérias, né, de disciplinas como sociologia e principalmente antropologia. Só que ligada a isso a estratégia de marca. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu me enveredei nisso, não parei mais, né? Me tornei especialista em pesquisa antropológica, com foco totalmente em comportamento. E ali as portas foram abrindo as oportunidades, né? Só que a gente tem que ser teimoso. Sim, insistir, né? Insistir, exato. E aí eu fui sendo teimosa, né? Literalmente. Comecei aqui com empresas que eu já conhecia em Cascavel por vir da publicidade, então alguma marca que eu já tinha feito alguma coisa, já tinha entregado uma campanha, ou agências parceiras, eu literalmente batia na porta e falava: você entende seu consumidor? Você gostaria de entender o seu consumidor? E aí eu fui fazendo pesquisas assim, que a gente chama de ad hoc, que é sobre um tema específico, e construí um portfólio, como é um portfólio de pesquisador, né? Com alguns pequenos cases, assim, de Cascavel mesmo. E aí um dia passou, assim, um cavalo sem sela, esvoaçante, que era a minha oportunidade. Que isso tem muito a ver com a importância de estar dentro da comunidade certa. Eu estava numa comunidade de pesquisadores já. E eu lembro que no meu LinkedIn eu já me posicionava como pesquisadora de comportamento para marcas. E abriu uma oportunidade para ser coordenadora de pesquisa da Natura. Era uma vaga remota, né? Era assim, no final da pandemia. E eu não pensei assim, tipo, será que eu sou uma impostora? Não, eu fui lá e mandei um e-mail direto para a pessoa, mostrei alguns cases que eu estava fazendo aqui, então a importância, né, de marcas confiarem na gente. E eu virei coordenadora de pesquisa da Natura, assim, morando em Cascavel. E a partir dali, muita coisa se abriu, né? Sou muito aprendiz ainda em pesquisa, mas nesse meio tempo consegui aí bons trabalhos, consegui principalmente aumentar a régua da maturidade sobre essa importância de entender as pessoas, porque aí a gente aumenta o valor daquilo que a gente faz como comunicadores, como dono de empresa, né? E hoje eu estou na Pets, a rede Pets, né? Que tem tudo a ver comigo também, adoro, tenho muitos bichos de estimação. Mas estou nesse momento aí de fazer com que a empresa tome decisões mais seguras, baseadas naquilo que o mercado demanda. Legal. E aí você chegou hoje na Pets, né? A gente chegou no auge ali, ou podemos falar que talvez num momento em que você está feliz com a sua carreira, mas teve uma trajetória tensa e complicada né? Até chegar onde você está. Sim. E qual que foi o momento assim que você pensou, será que é isso que eu tenho para minha carreira mesmo? Ou eu tenho que virar a chave, escolher outro segmento? Ou você em nenhum momento pensou nisso? Não, é isso, eu vou até o fim? Cara, claro que a gente sempre fica com medo, principalmente porque não é um assunto que todo mundo entende o valor e isso está dado. E aí, uma mentora minha, e é muito importante a gente se conectar com profissionais mais experientes naquilo. E eu tive a sorte e a escolha certa de ter mentores aí, né, que me deram aula, me aconselharam e tal. E aí uma mentora minha me disse assim: você está entrando em pesquisa, eu quero que você saiba, o nosso valor nunca vai estar totalmente entendido. A gente sempre vai ter que argumentar, né, fazer com que ali a diretoria entenda da importância disso eternamente. Ela estava 25 anos nisso, ela falou assim, e todos os dias eu tenho que valorizar ali a importância da pesquisa. Então, quando eu ainda tenho, né, longe de estar no meu auge, mas assim, trilhando o caminho que eu gostaria de estar, ainda tenho essas questões, tipo, será que eu estou numa área muito difícil, né? E aí eu lembro disso, não, sempre a gente vai ter, o que acontece com o marketing de qualidade, o que acontece, né, eu sempre vou ter que insistir. E aí eu entendi que eu ia ter que ser teimosa para sempre, né? Mas é interessante, assim, os sinais que você está no lugar certo, né? Porque as coisas começam a fazer muito sentido, assim, essa preocupação que eu tinha tipo, da audiência quando eu trabalhava em publicidade, sabe? Então, mesmo com medo, é aquela velha história, né? Eu continuo sendo muito teimosa. É legal que, tipo assim, tudo se conecta, na verdade. Trabalhou com publicidade, mas dentro da publicidade existe uma série de recursos, que é hoje aquilo que você faz,
poderia ter ajudado uma campanha, uma demanda, se tivesse esse conhecimento. Né? A gente falava muito de planejamento, né? A gente atendeu uma grande empresa, né? de crédito de mercado e cooperativa, né? Uma coisa que vem crescendo ainda mais no mercado. Para nós era muito desafiador. Por quê? Vamos falar de 5 anos atrás, 6 anos atrás, o que era uma campanha? É peça, um slogan, né? E verba para outdoor, jornal, televisão. É isso. Hoje mudou completamente esse cenário. Né? Você tem que, claro, ter uma boa campanha esteticamente bonita, um slogan que convença, mas já não é mais slogan, agora é copyright. Né? Agora não é mais identidade visual, agora é conceito visual, enfim, as peças. E aí, claro que isso é só uma fração de todo o planejamento que se faz para a construção de uma campanha. Com certeza. Né? E aí, quando a gente fala do que a Francine faz hoje, muitos conhecem por pesquisa de mercado, mas existe uma nomenclatura diferente. Né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa nomenclatura que é diferenciada. Sim. Como que você descobriu isso, porque é algo novo. Né? A gente falou esses dias atrás aqui sobre ABM, que é uma nomenclatura para uma função ou um método novo no marketing, que poucas pessoas conhecem, mas no final das contas ele é uma atividade que já era conhecida. Sim. Mas hoje nós estamos falando de pesquisa de mercado, mas tem outra nomenclatura. Sim. Como que é isso hoje, Francine? Boa. A pesquisa de mercado, ela está dentro disso, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas pensem que é impossível a gente entender pessoas, grupos, comportamentos, segmentos, né? E assim, e por que hoje a gente fala disso mais do que antes? E como você falou da mudança ali, antes era fazer uma peça, né? Hoje está diferente. Porque mudou o espírito do tempo, mudou a cultura, mudaram as pessoas, mudaram a forma mudou a forma como a gente consome mídia, produto, marca, né? Mudou o significado das marcas no nosso dia a dia. Então, o mercado teve que se adaptar a isso. Então, antes, né, existia essa questão de pesquisa de mercado, e quem é de comunicação vai lembrar mais ou menos como a gente fazia, que era, não que isso não seja mais feito, mas que hoje a gente conecta outras pontas, que é determinar público por idade, por sexo, por localização, né, tipo, homens de 18, 24 anos, na região sul do Brasil, né, a gente fazia isso, mais ou menos, para campanhas e tudo mais. E aí a gente entendeu que as pessoas não são 2D, elas são 3D, elas são 4D. E uma coisa que eu sempre falo assim, para os meus alunos quando vocês começarem a fazer pesquisa, vocês vão entender que as pessoas são contraditórias, totalmente. Elas vão falar uma coisa, elas vão fazer outra. E a gente não pode sofrer. E falar, cara, mas ele respondeu a pesquisa falando que ele ia comprar e no fim das contas não comprou. Então aí a gente começa a triangular esses dados, né? Ter pesquisa de mercado, mas também ter um entendimento do cenário socioeconômico, ter um entendimento de comunidades, ter um entendimento de grupos, ter um entendimento de comportamento, como que essas pessoas tomam decisão. Aí a gente vai entender que, de fato, todo mundo é contraditório vez ou outra. Sim. Às vezes a gente toma decisão racional, às vezes a gente toma decisão emocional, às vezes a gente tem um conflito, às vezes a gente tem várias influências aí que cruzam. E aí a gente usa tudo isso para triangular aquilo que as pessoas falam, aquilo que elas fazem, e aquilo que elas dizem que fazem, né? E todas as influências que elas sofrem nesse meio tempo. E o nome disso é Consumer Insights, que é os insights sobre o consumidor, que cruza pesquisa de mercado, pesquisa antropológica, que eu falo que é entender o comportamento, né? Ficar ali próximo de um grupo e entender o que é importante para aquele grupo. Então, uma coisa que eu gosto muito de praticar é a convivência. Por exemplo, se eu estou pesquisando jovens, mas eu não vou colocar todos os jovens brasileiros no mesmo balaio, porque, né, pensem aí quantos jovens de comportamento diferente vocês conhecem. Se eu estou pesquisando jovens geeks, jovens que gostam de coisas da cultura nerd, por exemplo, se eu só chegar para eles com uma prancheta, primeiro que eles vão achar um saco. Se eu chegar e só perguntar coisa para eles, eles vão me responder aquilo mais ou menos que eu quero ouvir, uma coisa ou outra. Mas se eu conviver com eles, se eu estiver no espaço de sociabilidade que eles estão, se eu estiver inserida, eu, pesquisadora, pesquisadores, estiver inserida ali nas comunidades de gosto, de trocas, eu vou entender o que é importante para eles. Eu vou entender como eles chamam as coisas, que nomenclatura que eles usam, como eles se comunicam entre si,
o que são as principais influências. Aí sim, eu como marca, como campanha, eu vou conseguir me aproximar deles. Né? Então, por isso que hoje a gente tem esses artifícios. Eu digo hoje numa questão de popularidade, tá? Porque, por exemplo, pesquisa antropológica existe, né, muito tempo. Mas esses novos recursos no mercado permitem que a gente entenda a pessoa muito além de um consumidor, mas a gente entenda a pessoa como um ser no mundo, né, que tem seus gostos e assim por diante. É fantástico, né? E aí, você falando todas essas questões desses novos conceitos, aí eu te pergunto, como que você faz para executar tudo isso? Tipo, você faz isso na mão? Você tem uma ferramenta? Você tem uma equipe? Como que você conduz aí a busca por essas informações? Porque você tem que ir atrás desses dados, Sim. né? Como que você busca esses dados? Onde você armazena eles? Como que você faz a leitura desses dados? Boa. A gente tem os dados quantitativos, tá? E assim, falando muito rápido, muito simples. Mas são os dados que vão nos dar a ideia de tamanho de mercado. Então, eles são números, eles são porcentagens. Né? Eles falam assim, tantos por cento dessas pessoas... Tal, que a gente coleta em pesquisas quantitativas, que é aquelas de responder, questionários. A gente tem hoje os dados de compra das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalhando dentro de uma empresa grande, que tem uma quantidade muito grande de dados, eu consigo ver na raiz certos comportamentos quantitativos. Então, assim, 80% dos nossos clientes têm tal comportamento. E é interessante também trabalhar com o que a gente chama de outsiders, mas tem 3% ali que está com um comportamento muito diferente e no próximo mês isso foi para 5% e a gente está percebendo, então tem que saber ler esses números também, quantitativo. Só que se a gente falar só de números, a gente volta a ver as pessoas em 2D. Sim. Aí entra a parte qualitativa, que são várias metodologias de pesquisa, que é, por exemplo, o que eu falei, o acompanhamento, né, você conviver com as pessoas. Claro que no mercado é muito mais rápido, né, nem sempre a gente consegue fazer uma pesquisa de ficar muito tempo com as pessoas, mas a gente tem alguns artifícios. Por exemplo, o que a gente chama em pesquisa de netnografia, que é uma pesquisa de convivência online, então você entende onde estão esses grupos. Eles estão na Twitch? Vou acompanhar eles lá. Não, é um grupo de um outro comportamento que eles estão dentro de grupos de WhatsApp discutindo sobre carros. E eu sou uma montadora de veículos. Eu vou acompanhar eles lá. Então isso nos dá um pouco mais de noção de vida real. Sim. Dentro da rapidez do mercado, né? Claro que eu gostaria de acompanhar os consumidores ali nas suas vidas, mas nem sempre é possível. Então isso me dá mais camadas de entendimento ali. Tem entrevistas em profundidade, que a gente faz muito na Pets. Quer sentar e conversar com a pessoa, como a gente está fazendo aqui. Só que não só sobre o produto ou serviço, que aí a gente vai ter uma ideia só daquele momento. Sim. Que isso representa o que no mês da pessoa? Eu sempre falo, Felipe, as pessoas não estão pensando o tempo todo no nosso produto, na nossa marca, como a gente está. Exatamente. Então eu preciso entender, por exemplo, não só o momento que a pessoa está lá com o cartão dela fazendo uma compra na Pets, mas eu preciso entender o tempo de qualidade que ela passa com o pet dela, o que é importante, quais são as trocas que eles têm, o papel desse pet dentro da família, de uma família multiespécie, o que eles fazem nas horas livres, qual que é o gatilho de compra que faz com que em algum momento eles vão na Pets. Então, tem todo um 360 aí. Isso a gente só consegue com a qualitativa, que é conversa, né, acompanhamento, profundidade, entender a pessoa ali na vida dela inteira. E aí, voltando para a sua pergunta, desculpa por ter... Imagino, sei que é muito importante. Como fazer tudo isso? Isso. Dentro de pesquisa, a gente não faz nada sozinho. Então, hoje eu tenho um time de pesquisa dentro da Pets que é extremamente enxuto. Enxuto, né, com poucas pessoas. Como times de pesquisa costumam ser justamente por essa maturidade. Então, a empresa vai tendo mais maturidade de pesquisa, naturalmente o time vai aumentando. Mas dentro da Natura, por exemplo, o time de pesquisa tinha mais de 20 anos que existia um time de pesquisa. Então, é uma marca muito madura em relação a isso. Mas mesmo assim, são normalmente times enxutos. Então, não dá pra gente fazer tudo. O que eu prefiro é ter pesquisadores especialistas em comportamento, fazendo essa parte de entendimento profundo, porque eles são pessoas estudando comportamento de tutores de pet, por exemplo, né? Do segmento da categoria. Então, dentro de casa, a gente tem esses especialistas que estão
todos os dias conversando com tutores. Todos os dias em parcão, né, ali com as pessoas passeando, que estão dentro de loja. Que esse é o grande trabalho. Mas para pesquisas quantitativas, a gente pode fazer tanto dentro de casa com o time de dados ou com parceiros externos. Então, a gente tem institutos, né? Mas precisa de um time interno para conseguir ser o maestro de tudo isso. Então, como eu falei, Consumer Insights é essa disciplina que conecta os insights diferentes. Sim. Então, por exemplo, se eu ver só para os dados, eu vou ter 20% de ideia do que está acontecendo com o meu cliente. Essa nunca pode ser entrega sozinha. Eu preciso cruzar isso com outras coisas. Então, quando eu cruzo, tipo, nossa, as pessoas estão comprando mais ração natural. Um exemplo. Eu não tenho porquê disso. Aí eu cruzo com o comportamento e entendo, cara, é porque as pessoas refletem muito o hábito delas de ser mais natural no pet. E aí eu entendo por quê. E aí vira uma tríade. Legal. Né? Então, assim, a gente precisa de parceiros, inclusive dentro da própria empresa. E aí o time de marketing, por exemplo, é super importante. Porque eles que vão ter acesso às métricas, eles vão ter acesso, se uma campanha deu certo ou não. E aí o time de CX que a gente tem dentro da empresa, que é CX também que a gente chama, que é a experiência do consumidor, mais assim em loja física, reclamação e tal. Eles vão ter uma ideia de dores. O que as pessoas estão reclamando, o saque, sabe? Que eles ligam e reclamam. E aí os times vão ter ali mais cristalizados. Então o time de pesquisa, um Consumer Insights, chega e dá insight aquilo, fala, putz, é por isso então que as pessoas estão reclamando. Mas precisa ter toda essa ideia. Nossa, essa parte que você falou que conecta a informação que vem do marketing, a informação que o pesquisador traz do parceiro e depois vocês se concentram. Então, assim, hoje tem ferramentas que você usa para fazer esse tipo de gestão? Ou vocês trabalham mesmo com planilha ou com documentos? Existe uma ferramenta que dá apoio para vocês, que dá suporte nisso? Sabe o que é engraçado, assim, no marketing, na comunicação, na publicidade, a gente está bastante acostumado com ferramenta, framework, né? Mas chega, tipo, numa formação de pesquisa, de consumo antropológica, tudo que a gente tem é um caderno de campo. Essa é a ferramenta de um pesquisador. Lógico que eu não posso deixar tão analógico, até porque a gente trabalha remoto, então pessoas do Brasil inteiro precisam ter acesso. Mas é muito engraçado que uma pesquisadora do meu time fala que ela é geração Z, né, super conectada, e ela fala que ela me vê como uma pessoa rupestre, porque tudo eu anoto no quadro, num quadrinho atrás, na mão, em papel. E eu vejo que isso é muito uma característica de pesquisador, porque a gente precisa conectar as pontas. Sim. Aqueles mapas mentais, né, que a gente vê em filmes que vai fazendo as teias. Exato. Isso é sensacional. Exato. Se você vê um escritório, quem vê assim fala assim, cara, parece um escritório de detetive. Isso. Que tem uma foto de uma pessoa na parede. Mas é uma investigação que você faz muito minuciosa ali, né? Exato. E uma coisa que você falou, Fran, com relação por exemplo, assim, vamos trazer novamente o exemplo do seu cliente, né? O cliente da Pets, que é o cliente que tem um uso e costume mais natural. Consequentemente, ele vai transferir isso, ele vai gerar isso também no pet dele, fazendo a compra de um alimento mais natural. E aí eu pergunto para você, hoje a Pets ela trabalha com esses dois recursos, com a pessoa que não está muito preocupada com essa questão de ser naturalista, mas sim em trazer uma ração que tenha nutrientes, uma ração que tenha uma questão de reforço de vitaminas para o seu animal. Mas também tem a pessoa que é naturalista. Você acredita que a influência da marca nos produtos que ela oferece, ou serviços que ela oferece, impacta na decisão ou na tomada de decisão do cliente em escolher aquele produto ou aquela marca? Com certeza, sim. Principalmente o posicionamento da marca. Então, assim, a marca pode se posicionar como especialista, ela pode se posicionar como generalista, mas se ela se posicionar muito generalista, né, ela vai perder algumas pessoas pelo caminho, assim, como se ela afunilar muito. Então, essa é o grande desafio para as marcas contemporâneas. E é nesse momento que coisas como persona caem por terra. Sabe, você deve ter ouvido 1 milhão de vezes. E não estou falando que é errado, mas estou falando que se atualizou. A persona da marca. Nossa, talvez seja uma das coisas que a gente mais escuta hoje. Na hora de criar uma campanha, vamos criar uma campanha. Vamos fazer a persona. Vamos fazer a persona, não é tipo assim, vamos descobrir quem é a persona. Exatamente, vamos fazer a persona. Exato.
Então, como que eu vou fazer uma persona para uma marca Brasil, um país continental, com culturas, comportamentos completamente diferentes, cruzado com uma contemporaneidade que as pessoas têm gostos muito diferentes, elas são influenciadas por coisas muito diferentes, e vou ali colocar todo mundo dono de pet. Ou, né, outros exemplos, como consumidor de cosméticos ou como estudante de faculdade. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a marca dar conta de ser extremamente personalizada para cada pessoinha ali. Sim. Sairia muito caro, muito trabalhoso e ela ficaria fragmentada. Agora, falando um pouco de branding, a marca ela precisa representar um ideal, ela precisa representar uma coisa, às vezes, que é até maior que ela mesma, né? Que é como ela é vista, o posicionamento dela. Então, esse é o desafio, essa é a pergunta de $1 milhão. Sim. Né? Como que eu vou ser uma marca posicionada, mas ao mesmo tempo entendendo que eu tenho pessoas muito diferentes? Quando é um varejo, né? Tô falando aqui de um varejo. Sim. Quando são marcas de segmento, isso fica um pouco mais fácil. Sem perder ninguém, mas ao mesmo tempo eu não posso ser generalista. Então, é um momento que a marca faz escolhas. Então, a gente tem algumas escolhas, assim. É uma gama de perfis, a gente sabe quem não é consumidor, um perfil que a marca não influenciaria, um perfil que talvez não se importe tanto, né? E a gente sabe quem são os potenciais. Sim. Né? E a influência disso. Então, é uma questão, se a gente se posicionar muito de um lado, a gente vai perder. Então, por isso que é tão importante o entendimento. Né? E aí você vai entender, por exemplo, que tem clientes que você vai ganhar de um lado, porque esse é o comportamento deles e para eles isso é muito importante. Né? Esse serviço, essa diferenciação no nosso e-commerce é muito importante para eles. E ele representa uma fatia muito importante da companhia, aí a importância dos dados. Sim. Sabe o que eu percebo hoje? Eu vou falar aqui pela faculdade, né? Então, hoje eu atuo aqui na frente do marketing e do comercial. E assim, qual é o foco de qualquer negócio? É vender. Né? Então, por exemplo, assim, no final das contas, chega no final do mês, chega naquela data de fechamento, quanto que vendeu? Né? E aí você tem um desafio muito grande porque é um setor que poucas empresas valorizam, né? As que valorizam se beneficiam muito, né? Vamos deixar registrado isso, que quem valoriza a pesquisa de mercado, trocando em miúdos aqui, né? Ao que você faz, ou de fato o que a gente está falando aqui. As empresas que valorizam isso se beneficiam muito, mas as que não valorizam, que não fazem, estão perdendo um espaço gigante no mercado. Porque no final das contas, para você vender mais, você precisa saber o que você está deixando de vender. Não é o que está entrando, é o que está deixando de entrar. Né? E aí, quando você, enquanto aí, gestora, enquanto coordenadora, responsável pela pesquisa de uma grande empresa, ou pelo menos de um segmento ou de uma área dessa grande empresa, como é que você faz para mostrar a importância do seu trabalho numa reunião de direção, numa reunião de liderança, numa reunião de planejamento de estratégia, porque vai vir, a gente tem que fazer uma campanha de queima de estoque, né? Falar do varejo. Queima de estoque, fecha mês, ou campanha de final de ano, campanha de data comemorativa. Vamos baratear o custo do produto, vamos baratear o custo do serviço, fazer uma promoção de desconto e é isso. Mas não é bem assim. E como que você faz então, Fran, para mostrar numa reunião como essa, ou para levar para a direção depois no individual, que o que você vai propor talvez seja mais importante do que sair fazendo campanha queima de estoque? A sua resposta está no início da sua pergunta, que é falando de dinheiro. Assim, nunca vou falar que é mais importante, porque quando a gente entende de comportamento de consumo, é uma coisa de médio e longo prazo, que talvez uma campanha ou outra que o comercial precisa fazer, o marketing precisa fazer, que tem ali uma oportunidade de venda de um produto com uma promoção e tal, cara, a gente nunca vai influenciar nesse imediato, tá? Então, assim, a gente não barra nada e não é nem a função, mas é entender muito mais como a marca, a partir disso, vai fazer suas ações, seus planejamentos e suas priorizações. Legal. É lógico que a gente não consegue influenciar em todas as priorizações, porque precisa muito de uma questão que eu entendi estando dentro de empresas grandes, que é humildade. Né? Tipo assim, eu tenho que meter banca para falar para a vice-diretoria que eles têm que tomar outra estratégia. Então, jamais posso fazer isso. O que eu posso fazer? Mostrar evidências. E que, a gente talvez não consiga evidências sobre tudo, mas de alguns caminhos, às vezes eles estão tão
ali um sinal vermelho falando assim, cara, a gente tem essa demanda de consumo aqui, a gente tem essa demanda de consumo. Então, como que um pesquisador e um time de pesquisa consegue influenciar essas decisões? Falando de dinheiro. Quando eu entendi isso, tudo mudou, tá? E é uma coisa que eu falo assim, principalmente para mulheres, pra gente não ter medo de falar de dinheiro, de business, de oportunidade de negócio, de, pô, se a gente não fizer concorrência vai fazer, a gente está perdendo fatia de mercado, a gente está perdendo potenciais consumidores, né? Todas palavras-chave. A gente está perdendo a oportunidade de fidelização, às vezes não é um retorno imediato, mas é uma fidelização que no fim do dia ela se torna muito mais rentável, ter aquele cliente fidelizado. Então, eu entendi que eu não poderia falar sobre importância de valorizar o comportamento por si só, mas que entender e usar como estratégia você se aproximar das pessoas e entender as demandas dela, significa que, pô, as pessoas vão falar, cara, isso foi feito pra mim. Sabe quando você tem essa sensação? Cara, é exatamente o que eu estava precisando. Não foi à toa, né? E já tinham entendido seu comportamento de alguma forma. Então, isso no fim do dia é vender mais, ou ter mais espaço de mercado, ou ser líder na categoria. Uma coisa que eu falo que é aumentar o valor, e eu não digo preço de produto ou de serviço, mas aumentar o valor percebido, você para de competir por preço. Então, quando eu mudei essa chave de parar de entregar curiosidades, tipo, que legal saber disso do meu consumidor, nossa, eu nem imaginava que ele tinha esse comportamento, que é muito interessante, mas entender a língua do negócio e entregar decisões. Nada melhor do que um banco de dados que você consiga aproveitar 100%. Né? No departamento comercial, no departamento de marketing, na hora de criar uma campanha. Sim. E aí, outro desafio que eu vejo nesse departamento ou nessa área, empresas que não têm. Sim. Sabe? Cara, não preciso disso. Uma empresa, eu sei que todo mês vai vender tanto, mês que vem é mês de campanha, meu público já está acostumado. Como que você aconselharia, ou, Fran, você saiu da Pets, agora você tem que entrar numa empresa que não tem um departamento que faz o que você faz. Como que você começaria a implementar esse setor hoje nessa empresa? Ou se você quiser trazer um exemplo aqui, vamos, sei lá, pegar a faculdade ou pegar outra empresa, só para a gente poder usar como exemplo aqui na conversa. Um exemplo maravilhoso, a Nokia. Legal. A Nokia, líder de celulares, né? Quem é mais velho aí vai lembrar. Era Nokia na cabeça, era o sonho de consumo ter um Nokia. Ela era a grande líder da categoria. Existe uma pesquisadora chamada Trisha Young, que ela tem um TED Talks maravilhoso sobre a importância não só do Big Data, mas do Small Data, que é isso que eu estou falando, daquele comportamento do dia a dia das pessoas. Ela trabalhava na Nokia e ela começou a perceber certas demandas das pessoas por não celulares. As pessoas não... isso é muito importante lá em pesquisa. Elas nunca vão falar o que elas querem. Elas não têm que saber. Quem tem que interpretar os sinais e transformar isso em produto é o pesquisador estrategista, não o consumidor. Legal. E ela começou a perceber sinais que o espírito do tempo estava mudando, que as pessoas estavam mudando o comportamento, porque elas estavam acoplando ali no dia a dia delas mais gadgets. Então, era o celular, mas era o MP3. Começou a vir uma questão de notebook, muito no início. E aí, ela trabalhava no Japão na época, né, de Nokia, e ela começou a ver pessoas nos cybercafés acopladas de muitas coisas. Ela chegou na Nokia e ela falou, gente, tem uma coisa aí. As pessoas, talvez, elas precisem mais do que fazer ligação. Mas seria interessante isso numa coisa só, num celular só. E a Apple começava a dar sinais, assim, mas, cara, não era nem perto do que era a Nokia, sabe? Era tipo assim, um experimental que estava acontecendo. E as pessoas não deram ouvido porque elas falaram, mas a gente é líder, a gente vende muito, a gente, bate recorde atrás de recorde, isso nunca vai chegar até nós, isso é uma moda. Como aconteceu com a Kodak também, é uma moda. E o que aconteceu com a Nokia hoje? Ela nem existe mais. E o Steve Jobs, da Apple, ele era um grande entusiasta de olhar para as pessoas e para as demandas das pessoas. Sim. Não pesquisa de prancheta, como eu falo, mas entender o espírito do tempo, né? Um cara que entendia ali, a maturidade ali do espírito do tempo. Então, eu acho que isso ilustra bem
porque você vende muito bem para as demandas do hoje. Mas as mudanças são muito rápidas. E o que está vindo na frente, né? Hoje a gente tem um trabalho de sinais emergentes que a gente fala, que era a antiga pesquisa de tendências. Sim. A gente muda esse nome porque parece que tendência é uma moda passageira. Mas é olhar, tipo, o que está vindo? Isso é uma onda? Isso é uma marolinha? Ou isso é um tsunami? Você precisa ter essa inteligência de comportamento para prever esse tipo de coisa, para sua marca não morrer. Eu assisti, tem 1 ou 2 filmes do Steve Jobs, e um deles retrata de um equipamento que um outro CEO da Apple lançou, que tinha caneta. E ninguém comprou aquele equipamento, ninguém comprou aquele celular na época. Sim. Né? E daí no final do filme, lá, o Steve Jobs entra em contato com esse cara e fala, né, pô, aquele equipamento era incrível, o problema é que você colocou uma caneta. O problema era a caneta. Né? E depois a gente sabe, né, que teve o lançamento do iPhone e tudo mais. Então são as percepções. Também não adianta usar as tendências ou essa necessidade que o público tem, mas de forma errada. Né? Exato. Então tem que ser inteligente não só no momento da oportunidade, mas também na usabilidade do consumidor ali, né? Exato. Então realmente são, exemplo fantástico esse da Nokia, né? E tem muitos outros, né? Muitos outros exemplos que não lembraríamos de todos aqui, mas justamente por esse bloqueio das empresas em trazer inovação para o seu negócio. Já conversei com uma galera aqui no Talks muito sobre CRM. E o que existe de empresas hoje que ainda estão no WhatsApp Business, que ainda estão no próprio WhatsApp e não migraram para a utilização de um CRM por isso é besteira, isso não me ajuda, ou por não terem conhecimento. Sim. Né? Então eu tenho certeza que qualquer empresa que enxergar a vantagem em trazer um departamento ou até mesmo uma consultoria, não precisa nem ser um setor, né? Pode até ser uma consultoria, pode ser uma pessoa paralela ao seu negócio, trazendo essas questões de pesquisa, de estudo, de entender o seu negócio, porque, por exemplo, uma empresa que tem ali 7 mil clientes, né? Vou falar, a própria faculdade aqui hoje tem 7 mil alunos online que estão ativos na pós-graduação. Cara, a gente já tem uma abrangência gigantesca de público para fazer pesquisa. E às vezes a gente imagina que fazer pesquisa é lá fora no mercado, né? É lá na rua, parar as pessoas e perguntar, né? Sendo que a gente já tem um público ali gigante para poder fazer uma análise, né? Então, qualquer negócio hoje, qualquer empresa pode iniciar o seu processo de pesquisa, né? Qualquer uma. Então mas eu tenho poucos clientes, cara, a tua carteira ela já vai te dar uma condição incrível de você fazer uma pesquisa abundante de informações. Né? Total. Você chegou num tema maravilhoso. Tudo que a gente pode descobrir sem perguntar é a melhor coisa. A pior coisa é você perguntar para um cliente aquilo que você já deveria saber no seu CRM. Sim. Eu não faço pesquisa de qualidade sem um bom CRM. Vê como está tudo conectado? Afinal, é um único ecossistema. Isso. Né? A gente separa o cliente por departamentos, mas para as pessoas a marca é uma só. Então, e CRM tem assim uma qualidade de dados que eu posso interpretar sem precisar perguntar as primeiras coisas para as pessoas. Eles já me falam. Então, primeiro a gente observa os sinais e só depois a gente pergunta aquilo que a gente quer aprofundar. Então, assim, com CRM na sua empresa, você não precisa perguntar para as pessoas qual que é a sua frequência de compra. Sim. Ela não tem que saber, ela não pensa sobre isso. Quem tem que saber é você. Você está alertando, estou gastando demais. Exato. Exato. Então, nossa, eu nem sabia que era tanto assim. Não precisa fazer a pessoa pensar sobre isso. Ainda mais varejo, né? Que a frequência de compra é maior. Exato. E aí a pessoa não dá, ela não é obrigada a dar uma resposta exata, ela pode dar uma resposta ali e tal. Mas quem tem que saber é seu CRM. Então, assim, os indícios de comportamento, a gente consegue mapear numa empresa já com os dados que a gente tem. Legal. Se você tiver as ferramentas, como CRM. Eu conheci, aqui mesmo em Cascavel, assim, empresas de CRM tão qualificadas que, para eu entender do comportamento daquelas pessoas, a primeira coisa que eu fazia era conversar com os atendentes que ligavam para as pessoas ou que recebiam as ligações. Porque eles têm uma proximidade tão grande, cara, que ali você já tem um monte de insight. Então, a gente, numa pesquisa você pega as reclamações, os elogios, tudo que já está ali dado pelo seu consumidor, ou as informações sobre ele. E aí você, de repente, com um pouco mais de recurso, você consegue contratar uma empresa consultoria externa que tem gigantes, médias, pequenas, tem de todos os tamanhos que você imaginar,
para entender um pouco mais de comportamento da categoria. Sim. Então, se eu trabalho com carros, pô, vou entender o comportamento da categoria. Aí uma empresa especializada pode fazer isso com você. E daí você cruza. Putz, as pessoas estão com esse comportamento, então isso quer dizer, esse número aqui dentro do meu CRM faz sentido ou não, e tudo mais. Então, assim, eu sei que ter um setor de pesquisa hoje é caro uma empresa manter. Mas ter um conhecimento sobre as pessoas, eu acho que significa sobrevivência. Claro. São recursos, dados, informações que vai te dar um norteador. Sim. Né? Qual a tomada de decisão agora? É. Porque, por exemplo, eu até te fiz uma pergunta aqui anteriormente sobre essas campanhas mais imediatas. Sim. Talvez para a campanha imediata a pesquisa não consiga trazer tanto resultado, não consiga apoiar. Exato. Mas para o ano que vem, por exemplo, a campanha de Black Friday, que basicamente todas as empresas de varejo fazem. Sim. Para essa campanha desse ano, talvez, se o departamento tivesse sido implantado há pouco tempo, não vai conseguir apoiar. Mas para o ano que vem, pesquisa naquela campanha, como que a gente vai melhorar nossa campanha de Black Friday. Exatamente. Então, eu vejo hoje a campanha, ou melhor, eu vejo hoje o setor de pesquisa como algo fundamental para os negócios. Sim. E aí uma pergunta assim que vai um pouquinho distante do que a gente está falando, que é: por que você entrou numa empresa para fazer pesquisa e não entrou numa empresa de pesquisa? Ótima pergunta. E assim, por mais que seja a mesma coisa, pesquisa, as atuações são bem diferentes e as duas são ótimas, né? Eu tenho vontade de todas as possibilidades de pesquisa possível. Então, já me perguntei muito isso. Mas o mais interessante de você estar dentro de uma empresa com um setor de pesquisa, é lógico que a gente perde um pouco, porque a gente tem que ser mais ágil, porque a gente está lidando com objetivos do negócio, mas a gente ganha muito em o que fazer com aqueles insights, o que fazer com aquelas descobertas. Então, assim, uma empresa especializada em pesquisa tem uma qualidade, uma profundidade, porque elas estão pensando naquele grande tema, naquele público, naquela profundidade. Mas quando você é uma consultoria, você trafega por diferentes segmentos. Sim. Então, uma hora você está pesquisando móveis, outra hora você está pesquisando crianças, outra hora, né? Tipo agência, né? Tipo agência, exato. Vários clientes. Exatamente. Quando você está numa empresa, uma coisa que eu estou percebendo, eu vou fazer agora 2 anos, eu entendo o tanto de coisa que ainda tem para você descobrir, porque você está imerso naquele segmento. Exatamente. E aí, quando você entende a cadeia produtiva de uma empresa, quando você entende KPIs, quando você entende objetivos, quando você entende como que você vai fazer para que aqueles insights deixem de ser uma curiosidade e passem a ser um produto, um serviço, dá um outro brilho para a pesquisa. Que ela deixa de ser uma apresentação e ela passa a ser o novo produto que os tutores estão usando no dia a dia deles, sabe? Então, ver essa materialização da pesquisa é muito legal e poder cruzar esses dados, né? Eu tenho uma proximidade com CRM, com marketing, com dados, com CX, eu consigo cruzar e me dar uma pesquisa muito mais robusta. Isso entra naquela questão, trazendo uma comparação para ficar mais claro para as pessoas, mais habituadas, que é a questão da agência. Isso. Né? Porque assim, até mesmo eu trabalhei por muitos anos em agência, e essa navegação de um negócio para outro negócio, de uma marca para outra marca, de uma campanha para outra, eu gostava na época. Até eu ter a oportunidade de trabalhar com um negócio e ser o responsável por, cara, agora você precisa transformar esse negócio num grande negócio e fazer ele se desenvolver, fazer ele crescer. Então, por exemplo, quando eu entrei aqui, a gente fazia em média 80 vendas por mês, 90 vendas por mês em meses bons. Hoje, 450 vendas por mês é pouco. Então, assim, o crescimento que se dá quando você está imerso no negócio, quando você está ali participativo de todo o fluxo de construção de projetos e campanhas e pesquisa e principalmente evolução da marca. Sim, então, a evolução da marca ela é fundamental para o profissional que está ali, para ele perceber também o resultado que o trabalho dele está gerando. Exatamente. Né? E você, assim, na sua carreira, Fran, passou por algumas empresas. Hoje você está na Pets, mas você também trabalhou na Natura. Sim. Né? E o que você fazia lá? Porque você participa hoje da evolução da Pets, mas você também já participou da evolução de outras marcas e apoiou o crescimento de muitas. Né? Mas vamos falar um pouquinho da Natura, assim. O que você fazia lá? Como que você contribuiu no momento em que você esteve lá? Tenho muito carinho.
Foi uma passagem assim meteórica, né? Mas eu aprendi muito. E quando eu entrei, cara, a Natura, ela é muito vanguarda, né? Ela é muito líder das categorias há muito tempo. Então, assim, por exemplo, de sustentabilidade, a Natura fala, cara, quando a gente nem pensava em ESG, Sim. a Natura, porra, já estava falando disso. Então, era um time muito maduro. Isso foi muito legal. E aí eu entrei num momento, era início do ano, assim, no momento que a Natura fazia o grande entendimento sobre o momento da sociedade, né? Que eu chamo de espírito do tempo. Sim. Então eu contribuí para a pesquisa de tendências, né? Foi uma grande contribuição lá, que é quais são os grandes temas importantes para as pessoas, não só para consumidores, mas de urgência na sociedade, como que eles estão se articulando. Então, assim, não adianta só falar um tema de uma maneira longe, mas eu tenho que entender como que o meu consumidor está articulando isso e se ele está, e como eu, como marca, atuo em relação a isso. Então, assim, como a Natura, ela tem essa maturidade, né, para entrar nesses temas, a gente precisava medir, era como se fosse um radar. O que estava mais quente, o que estava menos quente, mas tudo baseado em o que as pessoas estão se comportando, o que elas estão fazendo, o que elas estão discutindo, sabe? O que as pessoas, quando elas sentam entre os amigos, elas estão discutindo, porque isso é o que é importante para elas. Então, por exemplo, a Natura, ela consegue trafegar em assuntos como empoderamento feminino, povos originários, Amazônia e tudo mais, porque ela consegue ter essa profundidade nas discussões, né? Então, ver como é bem diferente, está dentro de pesquisa, de Consumer Insights, mas é esse entendimento de grandes temas importantes para a marca se manter alinhada às demandas humanas. Legal. E sente falta? Eu acho que tudo é aprendizado. Assim, eu sou muito feliz hoje de estar criando uma cultura de pesquisa, sabe? Estou muito feliz de estar numa marca super consolidada, mas contribuindo para o novo momento, sabe? Tipo, a Pets tem 20 anos, 25. Como vão ser os próximos 25? E eu me sinto fazendo parte disso, isso é super legal. Isso é incrível, né? A faculdade acabou de completar também 25 anos. Eu tô há quase 5 aqui. Já, passa muito rápido, muito né? rápido. E esse é o meu sentimento. Eu preciso fazer parte dessa história e deixar o meu legado. Sim. Entende? Então, tipo assim, eu fiz parte de um rebranding. É uma coisa que eu nunca gostei, sabe? Quando eu trabalhava com freelancer, quando eu trabalhava com agência, eu nunca gostei de fazer rebranding, nem de fazer branding. Por quê? Porque eu acho que a marca, ela é tão especial que para você querer mudar alguma coisa, você tem que fazer parte dela para você poder, pelo menos, sugerir alguma mudança relevante, porque senão é só design. É só design, né? exatamente, não E conta eu não nada. queria fazer design, eu queria fazer história. E foi em 2022 que nós fizemos o rebranding na faculdade. Legal. Foi num evento lá em São Paulo, no Arnold, no Arnold South America, que a gente participou como expositor. E a gente já tinha estudado uma ideia de fazer um rebranding da marca, só que, como eu falei, é muito delicado você mexer numa marca. Muito. E aí, quando você vai mexer numa marca, você não tem que só fazer o design, você tem que convencer toda a diretoria, você tem que convencer as pessoas que... Aqui na faculdade, tem pessoas que estão aqui há 23 anos, 22 anos, 20 anos. Então, como que você convence essas pessoas de mudar a marca, né? Porque é uma história. Então, assim, eu pude participar disso. E quando a gente olha para isso dentro de outros negócios, eu vejo o quanto as pessoas querem, vamos mexer nessa marca, vamos mudar a cor, vamos mudar o design. Cara, não é só isso. Não é só isso. Não é só você mudar o design, você precisa fazer parte dessa história para você poder mudar alguma coisa. Né? Sim. Você participou dessa mudança da Pets que teve ou não? Sim. Isso é legal, né? Porque você participou dessa transição. Exato. Então é uma coisa que fica marcada para sempre, né? E aí, a gente conversou, né, nos bastidores, você além de estar trabalhando na Pets, ter trabalhado na Natura, ajudou algumas empresas com pesquisa, fez muita pesquisa de graça, né, para começar. Né? Tenho certeza que todo profissional da área de marketing, comunicação de modo geral, teve que fazer alguma coisa de graça para... Portfólio, né? E isso não é ruim, isso é bom, isso dá aprendizado, dá lição para nós. Com certeza. Mas não exagerem. Saibam cobrar. Porque senão desvaloriza o mercado. Exato. Tem que ser assim, estratégico.
escolher as marcas certas que você quer contar aquela história, como você falou. Participar de um rebranding é você contar a história. E assim, só complementando muito rápido o que você falou, mas como tem a ver tudo, uma marca ela não muda por capricho do pessoal de marketing. Ai, vamos fazer um rebranding. Tá muito feio. Ah, não gosto. Ela muda para ela se adaptar e ela se alinhar àquelas novas demandas, os novos consumidores, o novo espírito do tempo. Então isso é refletido em design. Mas você vê que é uma questão de mostrar que ela está atual, mostrar que ela existe no hoje, que ela está atenta no hoje. Até porque a defesa desse rebranding ele tem que ser mais convincente do que o próprio design. Exato. Eu até acompanhei a defesa da Pets, sensacional. Eu achei incrível assim, aquela defesa. E por mais que para algumas pessoas gostaram, outras não. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Mas eu particularmente adorei, acho que assim, tem tudo a ver. Né? Os significados, os símbolos fazem toda a diferença na hora de você defender a marca. Mas para a gente poder partir para uma vertente agora diferente de tudo isso que a gente falou, que é Pets, que é a Natura, que é outros clientes que você atendeu, existe uma coisa que eu adoro, que é a educação. Sou apaixonado. Amo. Tanto que isso me fez amar ainda mais aqui a faculdade, que é falar de educação, falar de conhecimento. E você foi professora, é professora, tem o desejo de continuar nessa carreira. Me fala um pouquinho da sua experiência como professora, o que você enxerga para o seu futuro, porque a gente está falando de ensino, falando de conhecimento, falando de aprendizado, acho que tem tudo a ver. Sim. Então acho que vale você falar um pouquinho dessa sua trajetória. Os alunos estão acostumados, mas é muito difícil eu falar de ser professora sem embargar a voz. E aí são histórias das pessoas, né? Ver como quando a gente pega nas histórias das pessoas as coisas têm muito mais significado. Mas eu fui criada muito próxima da minha avó e ela queria muito ser professora, mas era tudo muito mais difícil. E eu era a menina dos olhos dela, assim, e ela era a minha menina dos olhos, e vai ser para sempre. E ela sempre dizia assim, nossa, acho que você vai adorar ser professora, acho que você tem que ser professora. Não como uma pressão, mas por me conhecer tanto, sabe? Por a gente ser tão conectada, e gerações tão diferentes, né? Por isso que hoje a gente vê assim, gerações diferentes compartilhando as mesmas coisas, e é muito legal, porque eu tive essa experiência. E aí eu lembro que eu ensaiava como eu ia chegar na sala de aula pela primeira vez. E aí eu não fiz nenhuma faculdade que fosse de licenciatura, né? Eu fiz publicidade, eu falava, cara, mas eu ainda tinha muita vontade de ser professora. E aí eu tive essa oportunidade de ser professora em publicidade e em design. E eu lembro do primeiro dia que eu entrei em sala de aula e eu escrevi meu nome no quadro, porque era assim que eu imaginava quando era criança. E aí, né, os meus alunos, até hoje são assim, eles sabem que toda aula eu escrevo o meu nome no quadro, a data, sabe, professora de escola, assim mesmo? Porque como eu marco esse sonho sendo realizado. E eu sempre falo, dar aula é a coisa mais legal do mundo. É a mais legal do mundo. Nada pra mim, em termos de trabalho, né? Lógico que hoje eu tento mais lazer, né? Sair um pouco desse negócio de tanta importância de trabalho, é uma característica dos millennials. Sim. Mas dar aula pra mim é muito, 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 muito legal. E foi muito importante ter essa oportunidade. Primeiro, eu dei 3 anos mais ou menos aula em graduação. Eu tive a oportunidade de aprender com a geração na origem. Então, assim, uma coisa é você planejar uma aula dura, outra coisa é você entender o seu público. Exato. Então, eu entendi muito, assim, que eu precisava, assim como a gente entende dentro das marcas, que eu precisava me conectar com eles com um assunto em comum. Que são, celular, coisas, eles não iam prestar atenção. Então, eu aprendi muito mais a fazer coisas tipo assim, design de conexões com aquelas pessoas e entender que para você ter uma conexão com aquele público, ela não é só espontânea, ela precisa ser intencional. Então isso estava no meu plano de ensino, essa intenção de me conectar com aquela galera que tem muito para ensinar. Sim. A maioria trabalha com mídias digitais, a maioria é super digitalizado, mega trabalhadores, eu tive muita sorte com as minhas turmas, assim. E eu amo poder, agora eu dou aula em pós-graduação e tal, mas principalmente na graduação, quando tudo é muito novidade, eu amo poder mostrar possibilidades que às vezes quando a gente olha no imediato, Cascavel, a gente não tem.
essa ideia. Sim. Então, eu tenho muito o papel de uma provocadora, sabe? E um olhar, eu vejo assim que o papel de um professor hoje é muito um olhar atento da especificidade de cada aluno e ser uma curadora de conhecimento para ele ali, trazer referências. Além do conteúdo formal, que é super importante, né? Eu sou muito fã da área acadêmica, eu sou muito uma entusiasta da área acadêmica, leituras e tudo mais. Então, conectar isso, entendendo aquele público, é muito legal. Sim. E as aulas, assim, tô suspeita para falar, mas de comportamento do consumidor, elas são sempre muito interessantes, porque a galera consegue conectar com a vida deles, né? Eu tive algumas experiências já de dar aulas, na graduação e na pós-graduação, cursos também. E cada vez que eu me aproximo assim da comunicação no ensino, eu me apaixono mais, sabe? É muito Então assim, eu apaixonante. tô há quase 5 anos aqui na faculdade e para mim todo dia é como se fosse o primeiro dia. Por mais que eu não seja um professor, não esteja como professor aqui, tem, né, eu te falei do MBA. Sim. Até galera, ó, acessem o site aí, MBA da Faculdade de Iguaçu, de Marketing, Vendas e Negócios, incrível, corpo docente de primeira. Eu recomendo. A gente falou muito, né, sobre Pô, isso também. tá sensacional. Eu não vi o corpo docente assim em nenhum lugar, eu juro. Então, falei pra Francine quem são os professores e ela conhece todos. Caramba. É incrível, galera. É que eu falei pra eles, cara, se for pra fazer um MBA, porque tô aqui há quase 5 anos, agora que eu vou fazer. Sim. E o Regis, que é o nosso mantenedor, nosso diretor aqui, ele sempre me motivou. Cara, faz. Eu falei, E não é uma pós, é um MBA. É um MBA. Eu falei assim, eu não vou fazer um negócio se eu não tiver, primeiro, conhecimento o suficiente para compartilhar. Sim. E, ao mesmo tempo, um corpo docente que, cara, faça a diferença na vida das pessoas e uma grade que, de fato, ensine. Sim. E a grade está incrível, né? Então, depois eu recomendo, eu vou te passar para você dar uma olhada, porque a Francine, estamos namorando esse assunto. Ai, sim, né? Quem sabe, seria uma honra. Temos uma disciplina de pesquisa de mercado incrível e, com certeza, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, Fran, hoje. Sim. Você vai adorar, né? E, para mim, falar de educação, falar de conhecimento já virou, assim, uma missão de vida, sabe? Sim. E tenho certeza que você, com essa experiência que você teve, acadêmica, também te transformou, né? Te moldou. Nossa, me transformou demais, meu Deus. Eu tenho certeza, as pessoas, né? Porque a gente lida muito com pessoas e as pessoas, quando elas são transformadas por algo que a gente ensina, sim, na verdade, quem é mais transformado somos nós. Muito, nossa. Né? E isso, claro, não é só na faculdade ou no acadêmico, mas também no profissional, porque quando você é líder de equipe e você transforma as pessoas que trabalham com você, sim, também a sensação é a mesma. Né? E, Fran, infelizmente a gente está chegando no final né, da nossa conversa. Estamos falando também de outras oportunidades de trazer você para cá para falar de Connect Business, para falar de cursos e capacitação, porque a gente tem espaço para isso e queremos implantar isso aqui. Então você está mais do que convidada para isso. Vamos só definir as datas. Legal. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera, sabe? Que pode ser de comportamento de consumidor, que pode ser de pesquisa e que pode ser da Francine para o mundo. Então, esse é o seu momento, deixa a sua mensagem para a galera. Legal. Fique à vontade. Legal. Boa. Quando a gente fala de consumidor, a gente sempre vai falar disso, né? Dentro da publicidade, marketing, administração, parece que é uma entidade, é uma coisa externa, é eles. E aí quando a gente para pensar que nós somos, e a gente é muito além de ser consumidor, né? Eu não estou consumindo o tempo todo, mas eu estou aí no mundo, né? Com várias coisas que me interessam e tudo mais, a gente começa a entender como é importante a gente se aprofundar nas pessoas, né? E que isso é estratégico, isso não é só bonito, isso é muito estratégico. Então, você até falou assim do corpo docente, como é importante hoje, né, para a faculdade ter nomes que são relevantes, principalmente por aquilo que eles compartilham. E isso é muito a chave das coisas, porque hoje a gente se conecta não por produtos, pela função deles. Não pelo MBA, porque puramente pelo nome ou tal, mas como que eu me conecto àquilo? Por gosto, por referências, por admirar aquela pessoa. Então isso é muito comportamento hoje daquilo que a gente chama de consumo. Né? Não é só a relação ao produto, ao serviço, aquela coisa material, mas muita coisa imaterial. Então a gente vê que hoje o mundo ele é uma rede de compartilhamentos, que tem muito a ver com a educação. Sim. E ele é uma rede de influência para muito além das redes sociais.
né? As redes sociais é uma das redes que a gente está, mas a gente está sempre em redes de influência. E é assim que a gente toma a decisão. Então é assim que, por exemplo, os novos alunos vão tomar decisões em relação ao MBA, né? Porque eles estão em redes de influência, eles estão sendo influenciados e influenciando o tempo todo. E aí a gente deixa um pouco de fora os argumentos racionais, né? E a gente aprende a se conectar com as pessoas. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem. Eu sou uma grande fã do que vocês estão fazendo aqui. Eu me divirto com o marketing da Uni. E eu acho que vocês entenderam muito essa questão de o que é importante para as pessoas. Sim. Tirar um pouco a vaidade de ficar falando aspectos funcionais. Isso. Né? E entender mais, cara, como que as pessoas estão se conectando? Vamos se conectar com elas de uma forma genuína, Exato. e espontânea e verdadeira e entender o que é importante para elas, né? Como os nomes que você me falou. Então, eu acho que a melhor forma da gente entender a importância da pesquisa, do Consumer Insights, do comportamento, é a gente tirar um pouco esse véu do nós e eles, parar de olhar para as pessoas, né? Aquela entidade, o consumidor, e a gente se aprofundar mais no que é importante nessas redes de influência. Sim. E tal. E isso dá tema para Meu Deus. um novo encontro. Eu falei para a Francine, a gente tem que marcar o parte 2, parte 3, tem muita coisa que a gente deixou de falar aqui, né, sim, Fran? sim. Mas assim, a Fran já é uma amiga de longa data. Sim. A gente não manteve muito contato, porque os nossos caminhos, eles vão por caminhos diferentes. Sim. Mas quando a gente se encontra, a conexão tá ali, né? Por mais que leve um pouco mais de tempo. Então, eu te agradeço demais por ter aceitado. Eu te agradeço. Aqui. Foi uma feliz coincidência de ter a Ana Adelaide, que trabalha comigo aqui, que foi sua aluna, que falou super bem de você, e falou, cara, mas eu conheço a Fran. Pô, tá fácil. Então, foi muito bom te receber, eu fico muito feliz de ver o seu crescimento, seu desenvolvimento, orgulhoso de ter trabalhado com você, e dizer que tenho certeza que essa conversa de hoje vai enriquecer muito e abrir a mente de muito das pessoas. E dizer para você que seguiu a gente até o final, que você encaminhe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas vejam esse bate-papo. Que você possa deixar nos comentários aí o que vocês gostariam de saber mais sobre esse assunto, que com certeza eu vou convidar a Fran novamente para vir falar sobre isso. E que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem conteúdo novo toda quinta-feira um bate-papo novo com alguém que eu vou convidar para trazer esse conhecimento rico para vocês. Vai ter corte também dessas conversas que eu faço com os convidados, a gente vai compartilhar com eles para eles poderem compartilhar também nas redes sociais deles. Show. E curta, compartilha, comente, chame pessoas para assistir esse conteúdo que está incrível. Não se esqueça, toda quinta-feira o Communic Talks aqui para você, e todo dia um conhecimento novo, toda semana um conhecimento novo sobre marketing, vendas e negócios. É isso, galera, muito obrigado e até o próximo.